Olá, meu amigo, minha amiga do curso de Finanças e Controladoria Presencial. Que bom estar com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre orçamento empresarial. Nós temos 5 aulas sobre orçamento empresarial. Espero que todos estão bem, trabalhando, né? E eu garanto que logo, logo nós estaremos juntos, se Deus quiser. Bom, vamos à pauta de hoje, pessoal. Mas antes da pauta de hoje, eu vou falar sobre uma pesquisa feita por uma consultoria. Vamos lá? Vamos a essa pesquisa. A pesquisa é o seguinte: uma empresa de recrutamento de executivos entrevistou recentemente os CEOs das empresas que compõem a lista das 1.000 maiores da revista Fortune e fez uma série de questões referentes ao que eles procuram em um diretor financeiro. Então, o que essa consultoria queria de um consultor financeiro? Que tipo de habilidades e competência do diretor financeiro? Então, vocês sabem que o nosso curso é Finanças e Controladoria, né? Então, o diretor financeiro é responsável pelo caixa da empresa, né? Ele é responsável por captar os recursos, né? Captar baixo, né? E ter um retorno alto. Então, o diretor financeiro, o objetivo dele é maximizar o retorno do acionista, ou do dono da empresa, não é isso? Vamos às perguntas. Os CEOs querem que os diretores financeiros tenham um bom raciocínio analítico. Raciocínio analítico, então tem que conhecer de números, né, pessoal? Orçamento, projetos, cálculos de matemática financeira, né? Então, raciocínio analítico. Seja parceiro estratégico. Outra, tem que ter visão estratégica, né, pessoal? Saber para onde o negócio da empresa vai, em que ambiente a empresa está localizada, né? Que setor que está localizada, né? E líderes. Então, além disso, você tem que ser líder, liderar a equipe, né? O diretor financeiro lidera a equipe, né? O diretor financeiro, normalmente, ele é responsável pela contabilidade, controladoria e assim por diante. Além disso, os diretores financeiros devem ser objetivos e criativos. Eles precisam comunicar de maneira eficaz. Tá? Além de ser criativo, também tem que ter uma boa comunicação para liderar equipes, fazer reuniões, né? O diretor financeiro tem contatos com bancos, né? Emissão de títulos de dívida, né? Então, essa é a função do diretor financeiro. Bom, quanto solicitado a mencionar, a principal obrigação do diretor financeiro, a maioria deles apontar o processo de planejamento e orçamento como sendo responsabilidade-chave. Percebe? Por que isso? Porque toda empresa tem um objetivo. Qual é o objetivo da empresa? Na maioria das vezes, o objetivo da empresa é lucro, né? E para realizar esse lucro, ela tem que ter um negócio. Esse negócio responde pela missão da empresa, né? Qual a missão da empresa? A quem eu vou atender, onde eu atendo, né, pessoal? E com esse objetivo, pessoal, a empresa tem que planejar para chegar nesse objetivo. E depois de planejar, ela tem que quantificar isso. E quem quantifica isso é o orçamento. Legal? Então, está aí uma pesquisa que vem de encontro planejamento e orçamento. Hoje nós vamos falar sobre o papel do planejamento na gestão dos negócios e objetivos dos orçamentos empresariais. Vamos lá, então? Vamos para frente. Bom, vamos com esse slide aqui, essa artezinha aqui. Ó. A pergunta é o seguinte: para que ter planejamento nas empresas? Então, vamos abrir até um parênteses aqui, pessoal. O planejamento, pessoal, não é só nas empresas. Não só nas grandes empresas, também nas médias, também nas pequenas empresas. Nós também temos que fazer o nosso planejamento, não é isso? Todos nós temos um objetivo nisso. Então, objetivo meu, seu, da minha colega, do meu colega, um objetivo é fazer um curso de pós-graduação. Outro objetivo é comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma fazenda, não é isso? E, para isso, nós teremos que planejar os desembolsos que ocorrerão no futuro. Né? Aonde eu vou pegar esse investimento? Né? O caso vai ser financiado, então tem que fazer um financiamento. Além de
planejar os gastos correntes, né, pessoal? Os gastos do dia a dia da nossa casa, não é isso? Então, você tem que planejar isso. Se você não planejar, você vai ter problemas, né, de cumprir seus compromissos. E a mesma coisa a empresa. A empresa tem um objetivo e esse objetivo tem que ser planejado. Como nós dissemos, a controladoria monitora, né, pessoal, a eficácia empresarial. E o que é eficácia empresarial? É você conseguir resultado planejado. E esse resultado planejado, ele é feito em cada setor. Cada setor tem seu resultado planejado. Então, setor A, setor B, setor C. Todos esses setores da empresa, eles têm que estar em sintonia com o objetivo geral da empresa, que na maioria são lucro. Bom, nesse slide eu digo o seguinte, primeira coisa, foco de pressão sobre os negócios. Então, com o mundo globalizado, pessoal, você tem, de um lado, concorrência acirrada, ausência de fronteiras. O que é ausência de fronteira, pessoal? Hoje você compra produtos, caneta que vem da China, não é isso? Qualquer tipo de produto vem da China, vem de outros países. E está concorrendo com você aqui. Independente de você ser uma empresa pequena, você está concorrendo com o mundo globalizado. Você está vendendo um produto aqui, digamos que $8. Às vezes alguém compra no site de compra aí lá fora por $6. Então, você está concorrendo com o mundo todo. Então, concorrência acirrada. E o que faz para você ter vantagem competitiva? Então, você tem que ser bom, pessoal. Você tem que ter um quadro de funcionário bom, né? Isso envolve relações humanas, né? Esse quadro tem que ter competências e habilidade boa, você tem que ter uma estrutura de negócio boa. Digamos que você é uma empresa industrial, você tem que estar atualizado com máquinas, equipamentos, né? Logística. Tá? E como é que você faz isso também? Hoje também tem algumas técnicas de gestão, descentralização, né? Terceirização, aquelas atividades que não faz parte do seu core business, você pode terceirizar. Né? E, às vezes, você precisa ter que fazer uma reengenharia no seu negócio. Né? Tem que verificar o que está acontecendo. Lembrando quando eu disse a vocês que é custo, pessoal. Custo, você tem que mapear todos os processos, não é isso? Desde a matéria-prima que você compra, você tem que mapear toda a cadeia de valor. Então, nessa cadeia de valor, que começa desde o fornecedor até a venda do seu produto, né, pessoal? Até a entrega do seu produto, depois pós-entrega, isso aí, às vezes, precisa fazer uma reengenharia. Uma para você otimizar processo, né? Ter um custo menor para ser competitivo, né? E aí você usa algumas técnicas, IBC, GECOM, o Kaizen, né, pessoal? Que também são técnicas de gestão, né? Otimização de processo, né? E isso tudo desemboca em onde, pessoal? Otimização do caixa, ou seja, você melhora o seu caixa. Para isso, você tem que ter... deixa eu tirar esse negócio aqui que está trampando aqui, pessoal, um segundinho. Flexibilização para respostas rápidas. Você é flexível, você tem que dar resposta rápida. Por exemplo, agora, quem que previa o coronavírus agora? Então, você teria que... Chegou o coronavírus, está aí. Como que eu vou dar a resposta? Eu vendo sanduíche. Eu tenho um dono de um bar em São Paulo que vende sanduíche. Ele, no mesmo tempo, ele está vendendo em delivery, não pode mais vender. Então, resposta rápida no negócio. Redução de custo, né? Competitividade de preço, ou seja, se você tem um custo menor, você pode ter vantagem competitiva. Sistema de informações ágeis. Então, informações tem que te dar a resposta rápida no que você precisa. Legal? Então, essas pressões sobre o seu negócio, você tem que ter uma gestão eficiente, pessoal, e para ter um resultado eficaz. Legal? Toma uma aguinha. Vamos para frente. Outro slide aqui, pessoal. Esse aqui eu gosto desse slide aqui. Aqui é o seguinte, ele fala nossa linguagem, resultado e gasto. Né? Bom, aqui você tem uma organização, né? A organização é feita por pessoas, tecnologias, métodos e informações. Né? A organização, ela consome recursos, né, pessoal, para movimentar um negócio e para ter um resultado. Né? Então, esse recurso vem tem os recursos financeiros, né, que vem dos sócios, dos credores, e aí você vai consumir, você aplica isso no ativo e o ativo vai consumir lá matéria-prima,
se for uma empresa industrial, né, mão de obra, né, tudo isso você consome. E qual é o objetivo disso? Vai desembocar na receita, né, pessoal? Você tem gasto de um lado e receita do outro. Então, quem nasceu primeiro? Gasto ou receita? Perguntinha para vocês. Naturalmente, primeiro você tem que gastar, depois você tem receita, não é isso? Quem nasce primeiro são os gastos. E quando você confronta os gastos com a receita, você chega no resultado. Né? Então, para isso eu preciso planejar. Eu preciso. Você não consegue planejar para trás, você planeja para o futuro. Portanto, você tem que ter um objetivo. Então, ter objetivo, você tem um objetivo, sempre vou falar isso, pessoal. Objetivo, planejamento, execução, controle e tomar decisão. Sempre vou falar essas palavras para vocês, como eu disse lá na nossa aula de gestão e estratégia de custo. Vamos fazer um exemplozinho no Excel para a gente sedimentar esse conceito? Então, vamos lá. Vamos para o nosso famoso Excel. Então, trouxemos nossos slides para cá, né? Nós estamos visualizando uma organização que ela tem pessoas, tecnologias, métodos, né? Um método para você realizar, né? Informações, receita de um lado, gasto do outro, e confronta, chega no resultado, caixa. Bom, nós temos aqui, pessoal, Tortas Joanas, uma empresa que fabrica tortas. Então, ela tem aqui, ela está lá no ano X1 e está fazendo um planejamento para o ano de X2. Tá? Então, ela fez lá uma pesquisa de mercado, lá no planejamento estratégico definiu que ela queria ter um lucro de X qualquer, pessoal. Tá? Digamos que ela queria ter um lucro de R$5.000. Tá? Então, para eu ter esse lucro de R$5.000, ou 5.080, acho que foi o lucro que ela pretende, eu tenho que verificar a quantidade que eu tenho que vender. E também eu tenho que saber aonde eu vou vender essa quantidade, não é isso? E também, no planejamento estratégico, também estabelecer o preço. Tá? Lá no planejamento, né, estabelecer o preço de venda. Esse preço de venda normalmente é estabelecido pelo setor da área comercial, juntamente com a diretoria da empresa, que são preço de venda. O preço de venda é um componente competitivo. Legal? Você não pode estabelecer um preço acima do mercado, você tem que verificar se o custo cobre esse preço, aí você vai ter que fazer uma reengenharia dos seus processos, né, para esse custo ser competitivo. Né? Tudo isso está alinhado. Vocês perceberam? Tudo isso está alinhado. Cara. Uma coisa depende da outra. Então, primeiramente, vamos calcular a receita prevista. Tá, pessoal? Receita prevista. Então, receita é a quantidade vezes o preço. Então, aqui nós temos R$52.500 previsto de receita. Tá? Receita prevista, R$52.500. Legal? Então, ele vai ter uma receita de R$52.500. Isso aqui tudo tem que estar planejado. Tá? Essa quantidade que eu vou vender, se vai ser um ano, como que eu vou vender em janeiro, fevereiro, março? Não pode ser linear, né, pessoal? Que eu tenho estacionalidade, tá? E aí, fizemos uma projeção de custo de produção. Então, vimos aqui os ingredientes, o custo unitário de R$18 de ingredientes. Então, uma torta vai alguns ingredientes, né, pessoal? Vai, sei lá, tortas de frango, não sei se deve vir farinha de trigo e assim por diante. Depois também eu tenho o custo da mão de obra para produzir uma torta, R$10. Tá? Então, aqui vamos calcular o custo total aqui, então. Então, eu tenho custo variável total dá R$28. Então, eu vou multiplicar a quantidade, vocês se lembram da aula de custo, né? Quantidade, né? Que é 5.500, e vezes quanto? 28 aqui. 28. Então, o custo de ingredientes é 42.000, a receita é 52.500. Então, vou calcular agora a margem de contribuição. Quanto que é a margem de contribuição aqui? 52.500 menos 42.000, que dá 10.500. Legal? Então, aqui eu já tenho o meu planejamento, a margem de contribuição. Então, bom, essa margem de contribuição tem que ser suficiente para pagar os custos fixos, não é isso? Então, vamos lá. Quanto que eu tenho de custo fixo aqui? Depreciação 1.500, aluguel 2.000 e outros custos 1.200. Portanto, 4.700. Então, o meu lucro aqui é 10.500 menos 4.700. Então, aqui é meu lucro planejado. Digamos que esse lucro aqui,
foi definido no planejamento estratégico. Né? Então, eu tenho que fazer o contrário. Então, se o meu lucro é 5.800, que foi definido, meu objetivo é 5.800, então eu tenho que, com a área de controladoria, tem que verificar, juntamente com a área comercial, qual é a quantidade que você tem que vender. Então, o meu objetivo, 5.800 é o objetivo da empresa, que vai dar um retorno bom. Esse é o retorno que ela quer. Então, você tem que fazer o verso. Se o meu lucro é 5.800, você tem que colocar num simulador e eu tenho que vender 1.500. Quanto que eu tenho que... Primeiramente, você tem que ver os gastos. Depois, você tem que estabelecer preço e quantidade. Legal? Então, aqui... E isso desemboca aqui, pessoal. Receita, gasto, né, que nós temos aqui no nosso slide aqui, e resultado aqui embaixo, que é 5.800. Tudo bem? Então, nós vamos um pouquinho para frente para continuar a nossa aula. Agora... Bom, mais outra artezinha aqui, pessoal. O papel no planejamento do negócio. Qual é o papel, pessoal? Então, instrumento que permita a administração traçar e monitorar metas e objetivos de forma coordenada, quer seja a curto, médio e longo prazo. Pergunto para vocês estão fazendo finanças e controladoria, quem vai monitorar as metas e objetivos de cada área? Então, um minutinho para vocês pensar. Quem vai acompanhar isso? Naturalmente, pessoal, que é a controladoria. A controladoria tem que ter todas as ferramentas para controlar isso, pessoal. Bom, então, por onde começa o orçamento? Primeiramente, começa lá no planejamento estratégico, né? Para onde a empresa vai. O planejamento estratégico define a missão da empresa, o negócio da empresa, né? Quem são meus clientes, não é isso? Então, digamos que no planejamento estratégico, ele definiu que quer 10% da participação no mercado. Aí você vai para onde? Você vai para a parte tática, né? Então, a parte tática. Você vai no orçamento. O orçamento vai quantificar isso, né? E você quantifica um desejo lá no planejamento estratégico. E você tem um lado aqui também que são os projetos. Os projetos são orçamentos de projeto. Digamos que no meu planejamento estratégico eu vou colocar mais uma linha de produção. Eu vou instalar uma filial em outra cidade. Então, você tem que fazer um projeto de investimento e verificar se esse projeto vai ter retorno, né, pessoal? Então, isso aqui também tem que estar orçado. Então, foi aprovado o projeto. Então, você tem que colocar no orçamento. Nesse projeto, eu vou ter tanto investimento. Quanto de gasto que eu vou ter no futuro? Quanto de desembolsos correntes? Quanto que eu preciso de capital de giro? E assim por diante. Legal? Então, vamos dar uma olhadinha no Excel. Como que nós podemos traduzir isso? Então, vamos lá. Então, olhando aqui no Excel, pessoal, o que nós podemos identificar aqui como sendo estratégico? Eu diria o seguinte, o estratégico aqui pode ser aqui, o lucro. O lucro é uma definição estratégica, uma definição mais macro, né? Pode ser também o preço. Tá? Então, definindo o preço e o lucro, quem vai se virar para chegar na quantidade vendida, né? Verificar o custo de produção, orçar os custos fixos, isso aí, a área de controladoria, juntamente com as áreas envolvidas, né? Área comercial, se for empresa industrial, área de produção, área de compra, área de recebimento, área de recursos humanos, né? Que é o recurso humano que são responsáveis pela mão de obra, isso, área de recursos humanos. Depois, na área financeira, você tem que ter bastante áreas que você tem que fazer orçamento, área de contabilidade, área de tesouraria, tudo isso tem que estar envolvido. Legal? Então, aí você tem o estratégico e depois você tem o tático. O tático você vai operacionalizar tudo isso e quantificar. Então, vamos para frente? Eu gosto muito desse slide aqui, essa artezinha aqui, pessoal. Ferramenta de planejamento dos negócios. Então, quais ferramentas que eu tenho, pessoal?
Então, você tem aqui na entrada, então, bases de dados de desempenho do passado. Então, você tem lá o histórico, né? O histórico de cada área. Não é o histórico só da empresa, o histórico da área de contas a pagar, contas a receber, se for empresa industrial, da produção, histórico da área de vendas, né, pessoal? Tudo isso tem que ter um histórico, porque o histórico ele é bacana para você projetar o futuro. Depois, expectativa dos interesses internos. Então, você tem que ter o ambiente interno tem que estar sintonizado, né? Todas as áreas, né? Então, cada gestor tem que saber o que tem que fazer, pessoal. Ele tem que saber a missão da área dele. A missão da área dele, pessoal, ela tem que estar alinhada com a missão da empresa como um todo. Então, cada área tem uma missão. Então, qual a missão do recurso humano? Por exemplo, a missão do recurso humano é fornecer mão de obra que possua habilidade e competência atendendo a demanda de cada área. Então, a mão de obra que tem um perfil com habilidade e competência atendendo o perfil de cada área. Então, esses são expectativas do ambiente interno. Expectativa dos interesses externos. Então, a empresa tem um monte de gente que tem interesse na empresa, que nós chamamos os stakeholders. Então, quem tem interesse direto só na empresa? Governo, né? Receita Federal, CVM, se for empresa SA, Bolsa de Valores, não é isso? Que é a B3, não é isso? Você tem interesse dos fornecedores, né? Dos clientes, interesse dos investidores, dos funcionários, né? Até os funcionários, que apesar de ser internos, têm interesse. E depois, para você implementar isso, pessoal, você tem que avaliar os riscos, né, pessoal? Então, a empresa, ela tem uma relação, a empresa é um ambiente aberto, né? Ela tem relação com todo o macroambiente externo. Então, política econômica, política fiscal, política taxa de juros, né, pessoal? Crises internacionais, coronavírus, né, pessoal? Tudo isso é um cenário complexo, tá? Então, a empresa tem que desenhar o cenário que ela vai enfrentar, mapear isso, né? E dentro disso, desse risco e essas ameaças que tem nesse ambiente, ela encontrar uma oportunidade, né? Então, toda empresa que tem um bom posicionamento estratégico, ela consegue identificar a oportunidade. Então, se ela identificou a oportunidade, ela está sobressaindo sobre os concorrentes. Tá? E, com isso, ela tem o plano estratégico, além do sistema de informações gerenciais, que é muito importante, tá? Para você montar esse planejamento. Então, missão da empresa, objetivo estratégico e políticas. E aí você tem planos de médio e longo prazo. E aí vai desembocar no orçamento. Então, o orçamento você vai comparar com o realizado e você vai controlar isso. Tá? O orçamento, ele quantifica o planejamento, né? Quantifica o objetivo estratégico. E aí, mês a mês, você vai comparando isso entre o realizado e vai controlando. E, à medida que você controla, você toma decisão. Se for se identificar um problema de performance, você pode verificar o que aconteceu e retroalimentar isso. Vamos dar uma olhada lá com a nossa torta Joana, como ficaria isso? Orçado, realizado e controle. Vamos dar uma olhadinha lá? Então, vamos lá. Vamos no nosso famoso Excel. Eu já tenho aqui pronto, já, pessoal. Que bonitinho aqui. Ó. Então, vamos aqui para nossas tortas Joana. Aqui eu tenho a quantidade que eu orcei aqui, 1.500. Realizado, 1.510. Então, eu tive um aumento de 1%. Isso é bom, hein? Tenho uma quantidade maior. Só pôr mais uma aguinha aqui para nós tomar aqui. E Osasco está frio, pessoal. Moro em Osasco, muito frio. Não sei aonde que vocês estão, está tão frio. Muito frio aqui. Preço, não teve alteração nenhuma, né? Preço continuou R$ 35,00. Então, eu estou, olha aqui no slide, vamos olhar aqui no nosso slide, aqui, ó. Orçado e realizado. Então, orçado aqui, tá? Orçado e realizado. Então, é isso que eu estou olhando, orçado e realizado. Então, a receita teve um aumentozinho de 1%. Então, 52.500 foi para 52.850. Então, teve um aumento de 1%.
Você pode criar aqui variação em percentual e variação em valor, pessoal. Então, na sua empresa, você faz essas duas variações. É importante que você tenha uma ferramenta que seja fácil de leitura para, se você é de controladoria, nessa leitura para os seus superiores, por exemplo, o diretor financeiro, diretor de industrial, se for. Então, você tem que ter um relatório de fácil leitura. Lembra que nós falamos de relatório de desempenho lá na gestão e estratégia de custo? Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é um relatório de desempenho. Vamos agora para os ingredientes. Opa, ingrediente aqui teve um aumento de 6%. E aí, pessoal, vamos usar aquela ferramenta que nós falamos lá em custo, administração por exceção, né? Então, eu vou verificar o que aquilo realmente deve ser olhado. Isso aqui, esse orçado e realizado, é como você... É um painel de indicador. Você pode ver que tem vários vídeos aqui. Indicador de custo, indicador de, de quantidade, indicador de receita, indicador de lucro, não é isso? Como eu disse a vocês anteriormente, o painel, você pode fazer uma analogia com o painel do carro. No painel do carro, você não tem lá vários indicadores, indicador de gasolina, de combustível, indicador de freio, né? De óleo de freio, né? Digamos que você está dirigindo em alta estrada. Daqui a pouco acende a luz do freio. Então, já teve um alerta. Aqui acendeu a luz do freio aqui, nossa, aqui, pessoal. O custo de ingrediente subiu. Então, isso aqui merece ser dedicado. Então, isso aqui está no controle. Então, o controle, pessoal, ele verifica e aponta. Isso aqui é a função da controladoria, ela vai apontar isso. Vai apontar para o gestor, para o chefe dele, e eles que vão justificar isso. Né? A controladoria, ela só aponta, ela não tem função de mando. Tá? Aí o gestor vai falar, o gestor dessa área de produção vai falar, não, é porque eu recebi matéria-prima já com prazo vencido, ou matéria-prima deteriorada, ou quebrou a máquina, e assim por diante. Não, a máquina não tem nada a ver com o ingrediente. Quebrou a máquina, ou vencido, ou teve perda de matéria-prima, ou houve aumento, né? Aí é um problema, o setor de compras que não planejou corretamente. Percebe que desencadeia uma série de questionamentos em várias áreas. E aqui, então, no subtotal, aqui teve um aumento de custo que variável de 4%. E uma queda na margem de 14%. Tá? Legal? Então, uma queda na margem de contribuição de 14%. Então, aqui, percebe? Um aumento de 6% no ingrediente teve uma queda na margem de 14%. Isso aqui dá dor de cabeça, pessoal, para quem está sendo mensurado, quem está sendo avaliado, tem avaliação por desempenho. Depreciação, aqui nós não tivemos nada. Olha aqui, aluguel. Isso aqui não pode ter erro dessa forma. Aluguel não pode errar, pessoal. Despesas fixas, em planejamento de curto prazo, não dá para errar. Depreciação, você não pode errar em depreciação. Você já sabe, todos os seus ativos, você sabe qual é a depreciação mensal, anual. Se você, no seu orçamento, você comprou mais uma máquina, no dia que você comprou, registrou, ativou essa máquina, você sabe quanto vai ser depreciado. Portanto, não pode ter essa queda. Então, isso aqui eu só coloquei, pessoal, para alertá-los, hein? Cuidado, hein? Com erro de depreciação. Isso aqui a controladoria tem que ver antes. Se receber o orçamento de uma área, a controladoria já tem que apontar, olha, isso não pode. E aí você tem aqui um aumento da despesa aqui de 4% e teve um reflexo no lucro de 28%. Então, perceberam que esse slide ele fala orçado, realizado e controle. É uma ferramenta fantástica para tomar decisão. Vamos para frente? Tá bom, para frente. O papel no planejamento dos negócios. Né? Continuando. Olha, vamos lá, o primeiro. O planejamento de controle pode ser dividido em 3 tipos distintos. Aqui tem divisão em 3 tipos, mas a maioria, pessoal, é só planejamento estratégico e planejamento tático operacional. Como aqui tem 3 divisões, vamos levar em consideração que muitos livros acadêmicos têm isso. Então, primeiro, planejamento estratégico. É o processo decisório para fixar macro-objetivos, ou seja, você vai ter grandes drivers, grande direcionador,
crescimento do mercado, por exemplo, é um. Outro, por exemplo, você querer aumentar a sua produção, montar mais uma linha de produção, ser uma empresa industrial, ou você quer mais uma filial outra praça na sua empresa, e assim por diante. Então, macros, então são decisões mais macro, e não muito quantitativo, detalhado, né, pessoal? Estratégica e política. Então, a política da empresa. Então, política você tem lá um monte de coisa, possivelmente políticas de crédito, política de risco, né? Até quanto que eu posso me arriscar nisso? Tanto em derivativo, por exemplo, decorrente da missão e crenças e valores. Tudo isso vem da missão e valores da empresa. A minha empresa tem uma missão. Qual a missão dela? É o negócio dela, o core business. Aonde, quem são meus... Quem é que gosta da minha empresa? Que são os clientes. Aonde eu estou? Onde estão meus clientes? Isso é a missão da empresa. A expectativa do comportamento das variáveis internas. Então, essa variável interna, pessoal, normalmente estão relacionadas com pessoas e tecnologia, a estrutura da empresa, tá? Expectativa da variável interna. E externa, com a definição de ameaças e oportunidades. Então, eu verifico tudo isso, meus pontos fortes e fracos, tanto, e vou melhorar os pontos fortes, né? E conseguir melhorar também os pontos fracos e me posicionar, né? Ver qual é o meu posicionamento estratégico. Se eu posicionar bem, eu vou ganhar vantagem competitiva, vou ser melhor que o meu concorrente. E aí, você estabeleceu esses macros objetivos, digamos, vamos dar um macro objetivo aqui mais simples. Digamos que a empresa quer participação de 10% do mercado. 10% do mercado. Então, lá no planejamento tático, você vai quantificar isso, pessoal, e mensurar. Então, 10% do mercado, lá das tortas Joana. Então, 10% de crescimento. Então, hoje eu vendo 1.500, mais 10%, então tem que vender mais 150 mil, né, pessoal? Não, mais 150, né, tortas. Essas 150 tortas eu vou vender aonde? Legal? Quanto que eu vou ter que comprar mais matéria-prima? Quanto que eu vou ter que ter mais mão de obra? Então, tem que informar o departamento de recursos humanos para preparar funcionário, né? E assim por diante. Tem um alcance de curto prazo, tá? Então, você tem curto prazo. Enquanto o planejamento para lançamento de uma linha de produtos, por exemplo, você está lá no planejamento estratégico, você está lançando mais uma linha de produto. E envolve as áreas de produção, recurso humano, finanças e marketing. Então, no planejamento tático, você vai envolver todas essas outras áreas. E aí você tem o operacional, que é o detalhamento de tudo isso. Esse tipo de planejamento geralmente é curto e médio prazo, que aqui é o orçamento. Envolve decisões mais descentralizadas. Como que é descentralizado? Cada setorzinho da empresa ele vai ter que fazer o seu planejamento, alinhando com o planejamento estratégico. O planejamento estratégico das linhas mestre. E as demais áreas vão seguir esse alinhamento. Tá? Legal? Vamos para frente? Função do planejamento dos negócios. Tá? Então, a função de planejamento. E como nós dissemos, pessoal, o orçamento e o planejamento estratégico, né, que o orçamento ele quantifica o desejo do planejamento estratégico. São decisões que você toma agora e vai refletir no futuro. Não é fácil, não é fácil. E essas decisões são tomadas para cada área da empresa. Essas decisões não é da controladoria. Pense bem, você que é controle, você não vai tomar decisão nenhuma. Quem vai tomar são as áreas. Você vai acompanhar, vai fornecer todas as informações para ele tomar decisões. Dado histórico, projeções, indicadores de desempenho, indicadores conjunturais, indicadores do setor que a empresa trabalha, e assim por diante. A área de controladoria ela tem essa função. Mas quem vai tomar a decisão é o gestor da área. Digamos que você é o gestor do quanto você vai pagar. Então, eu estou fazendo o orçamento para o próximo ano. Então, quanto que eu vou investir no quanto você vai pagar? Em treinamento, comprar mais máquina, eu vou melhorar o processo. Tá? Então,
vou ter mais funcionário, porque a empresa está crescendo. Então, tudo isso você tem que quantificar em valores, tá? Então, isso tem impacto no orçamento da empresa, tem impacto no gasto. Lembra lá a quantidade que nós temos que vender? A receita? E esses são os gastos que nós temos. Nós temos tanto gastos relacionados à geração do negócio, né, pessoal? Gastos fixos e gastos variáveis, totalmente relacionados com o negócio, e os gastos operacionais da retaguarda, né? Da área financeira, área administrativa, área comercial. Né? Então, a função do planejamento consiste em tomar decisões antecipadas no intuito de alcançar determinados objetivos, no que se refere à alocação de recursos e estabelecimento das etapas intermediárias de ação. Então, é isso. Cada área tem que ter um recurso. Então, a somatória de todos os recursos investidos, pessoal, e consumidos, você gera os gastos da empresa. Todos os recursos que a empresa consumiu são os gastos. E isso tem que gerar receita. E a hora que você confronta a receita com o gasto, você tem o lucro. Segundo hoje, o planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro do cenário em condições pré-estabelecidas. Quando nós falamos em cenário, pessoal, nós estamos olhando cenários futuros, tá? O que vai acontecer no próximo ano agora, se estou fazendo orçamento? Nós estamos em plena pandemia do coronavírus, pessoal. As empresas estão com problemas de caixa hoje, muitas empresas estão paradas. Como que ela vai? Qual será o cenário do próximo ano? O PIB vai crescer ou não vai crescer? O PIB reflete, pessoal, é um indicador importante para você estabelecer metas e objetivos. Taxa de juros, qual a nossa taxa de juros e assim por diante. Aqui tem um pensamento do Tumu, citado por Fresati. Para que serve o planejamento? Aquele que revela superior na resolução da dificuldade, falo antes de ela surgir. Esse é um pensamento comum. Se você tem problema de dificuldade para resolver um problema, faz antes. Aquele que revela superior no vencer os inimigos, triunfa antes de a ameaça começar. Não vai esperar seu inimigo chegar, né, pessoal? Você tem que triunfar antes, você tem que tomar decisões antecipadas, né? Não deixar o inimigo já chegar já atravessar a sua fronteira para você agir, tá? Então, o que você tem aqui é a quantidade, né? Aqui, se você orçou das tortas João, então eu orcei antecipadamente R$ 1.500. Tá? Tomei decisões antecipadas. Essas R$ 1.500, não, pessoal, 1.500 tortas. Então, essas 1.500 tortas, como que eu vou vender no próximo ano? Em janeiro eu vendo X, em fevereiro X, eu tenho que verificar toda a sazonalidade na venda. Eu sei também os gastos fixos e os gastos variáveis. Né? Tudo isso tem que estar dentro do meu planejamento, tem que tomar decisão antecipada. Legal? Então, vamos um pouquinho para frente. Orçamento empresarial, conceitos e objetivos. Vamos lá. O orçamento é um plano administrativo abrangendo todas as fases das operações para o período futuro. É o velho Welsh, pessoal. É o pai do orçamento. Se você não tem, compra o livro do Welsh. A última edição dele é 73. 73 e 74. Os demais livros praticamente copiaram o Welsh. Um dos melhores livros que fala sobre planejamento de lucro, planejamento de orçamento e controle. Então, abrangendo todas as fases da operação. Então, vamos pegar uma operação de indústria. Então, primeiro, eu tenho que planejar quanto de matéria-prima, quanto que eu vou produzir. A produção está linkado a vendas. Quanto que eu tenho que vender, quanto que eu tenho que produzir, quanto que eu tenho que ter de matéria-primas, quanto que eu tenho que gastar de mão de obra, quanto que eu tenho que ter de estrutura, quanto que eu tenho que ter de estoque. Então, tem que planejar todas as fases da operação. O Zandovic, pessoal, diz o seguinte: orçamento é um instrumento de ação, elemento motor que auxilia a orientar o processo de tomar decisão da empresa. Então, como vocês viram lá, vamos voltar no Excel lá.
Por exemplo, aqui, ó, houve um aumento de 6% dos ingredientes. Isso impactou 28% no lucro, reduziu meu lucro 28%. Então, isso está orientando a empresa a tomar decisão. Não sei que decisão que ela tem que tomar. Se a decisão, ela tem que conversar primeiramente lá com o gerente de produção, o que aconteceu nessa oscilação tão grande, né, pessoal? E teve esse impacto tão grande no lucro. Então, orienta a tomar decisão. Legal? Então, é isso aí. Cenários e premissas operacionais e financeiras. Então, quando eu falo de cenário, pessoal, você está mapeando o futuro. Então, você tem um cenário, tem tendência desse cenário. Então, qual é o cenário que nós temos hoje de curto prazo do coronavírus? Você percebe que tem cenário de desemprego, já saiu a informação de desemprego, cenário que empresas têm prejuízo. Nós temos um cenário no Brasil que é o aumento a desvalorização do real, né, pessoal? Vocês dão uma olhada nas empresas que publicaram o balanço. A maioria das empresas estão com prejuízo em razão do impacto da desvalorização do real. Dêem uma olhada, pesquisa as empresas aí, pessoal. Essas empresas que têm grandes SAs aí, a maioria estão com problema de resultado negativo, prejuízo mesmo, em razão da valoração cambial. Então, político, econômico, né, pessoal? Político tem reflexo direto quando você está elaborando cenários. E, junto com o cenário, você tem tendência, né, pessoal? Qual a tendência para o próximo ano? Hoje nós temos um cenário péssimo. Né? Como vai ficar o próximo ano? Então, você tem que fazer vários eventos de cenário 1, cenário 2, cenário 3, e verificar um cenário pessimista, outro otimista e outro intermediário. Então, você vai escolher qual o cenário que você vai escolher. E isso também, você tem que ver a parte do risco. Tá? Então, a tendência mais importante, né? Aspectos que possam levar às alterações do cenário econômico. Então, problema político. Econômico-financeiro. Então, ciclos, situações de escassez ou abundância. Então, o que nós teremos no próximo ano, pessoal? Escassez de recursos para investir, escassez de crédito, escassez de cliente ou abundância. Do cenário decorre as premissas. Então, de acordo com esse cenário que você está desenhando, decorre as premissas. É um esforço de você tomar decisões, né, hoje. Então, se vai fazer o orçamento para 2021, você tem que começar hoje a fazer esse orçamento. Você tem que começar logo em janeiro a começar. Mercado específico, onde é que eu atuo? Eu atuo na área de mineração, atuo na área de serviço, pessoal. Eu trabalho no secundário, no primário, né, no terciário, tá? Movimentação da concorrência, como que estão os meus concorrentes? Como é que eu vou posicionar? Legal? Vou fazer um intervalozinho, a gente volta daqui a pouco, continuando com o cenário. Vamos lá? Então, vamos fazer um intervalozinho. Voltando para o nosso segundo bloco, vamos dar continuidade à nossa aula. Pega o nosso slide. Então, nós paramos aqui. Política, cenários, né, pessoal? Cenários, tendência mais importante no aspecto que possam levar às alterações do cenário econômico, por exemplo, político. Então, quando eu estiver fazendo o orçamento, eu tenho que pensar, elaborar cenário e verificar quais as tendências que tem esse cenário. Por exemplo, qual o cenário que nós temos hoje? Qual o cenário no ano de 2020? Qual a tendência para o ano de 2020? Então, nós temos aí uma queda brusca no PIB, né, pessoal? O cenário projeta, não é isso? O que vai refletir nas empresas, nos negócios, pessoal? Nas pessoas? As pessoas vão comprar mais? E depois você tem econômico-financeiro, pessoal. Escassez ou abundância, né? O cenário decorre de premissas. Então,
Eu vou ter uma mudança de recurso no ano que vem, né? Ou vai ter escassez? Vou vender mais no ano que vem? Mercado específico, onde é que eu atuo, né, pessoal? Meus clientes, como está a movimentação dos meus concorrentes, não é isso? Então, isso é importante. Então, de acordo com esse cenário, eu vou fazendo as minhas projeções. Por exemplo, vamos lá com o nosso Excel lá. Temos aqui, ó. Eu estou projetando para estou projetando um cenário para os próximos quadrimestres, segundo quadrimestre e terceiro quadrimestre, das tortas do ano. Então, digamos, de acordo com esse cenário, eu vou crescer 10% da quantidade aqui. Ó. Então, 10%, qual reflete? O que vai refletir no meu resultado? Desculpa. Então, aqui, no segundo quadrimestre, eu vou para 6.850, no terceiro quadrimestre, eu vou para 8.050. E 20.650 que eu vou ter de gastos que eu vou ter de lucro no ano. Outra coisa, você percebe que aqui, ó, nós estamos fazendo, o resultado está crescendo de acordo com uma escadinha. Então, é importante vocês forçar, obedecendo a sazonalidade de cada empresa. Por exemplo, a empresa, você está orçando uma empresa que fabrica brinquedos. Naturalmente, quando chegar lá no Dia das Crianças, você vai ter um boom de vendas. Né? Então, aqui a quantidade aqui vai ser maior. Então, você tem que obedecer a sazonalidade. Isso é importante. Vamos para frente? Premissas operacionais e financeiras. Então, no horizonte temporal. Qual é o horizonte que eu estou orçando? No estratégico, você pode ser mais longo, mas no operacional, isso é anual, né, pessoal? Tá? Então, sinergia com o controle. Lembra lá que nós fizemos o controle? Lá como é que é feito esse controle? É mensal, bimestral, trimestral, semestral? Então, tem que ter uma sinergia com o controle. O controle vai verificar que aquilo que nós prometemos está sendo realizado. Não é isso? E deve ser adequado às necessidades da empresa. Então, cada empresa tem uma forma de controle. Operacionais, parâmetros operacionais de elaboração. Né? Quais são os parâmetros que nós vamos utilizar para fazer, por exemplo, qual é o parâmetro que eu vou orçar numa empresa industrial, a quantidade produzida? O parâmetro é a política de estoque e quantidade que vai ser vendida, não é isso? Isso de produção. Matéria-prima é a mesma coisa. Quantidade que vai ser produzida e a política de estoque. Hierarquia departamental de produtos, né? Como é que é feita essa hierarquia? Pontos de partida, né? Saldos de entrada, né? Por onde eu começo? Você vai começar, por exemplo, balanço patrimonial. Você começa com o saldo das contas do balanço, não é isso? E assim vai vendo as movimentações que tem, que vai refletir na demonstração de resultado. E, além disso, tem o caixa também, movimentação de caixa. Tudo isso vai refletir no balanço. Legal? Ainda sobre premissas operacionais. Tudo isso eu tenho que levar em consideração no meu orçamento. Então, financeira, inflação, variação cambial, reajuste de salário. Então, eu tenho que verificar se eu importo matéria-prima, se eu exporto, né? Tudo isso tem que levar em consideração. Essa oscilação da moeda. Reajuste de salário, tem que verificar com o Departamento de Recursos Humanos como que é feito isso. Naturalmente que isso aqui não pode ser público, tem que ser confidencial, né? Reajuste de salário, você vai deixar isso uma, duas pessoas que vai saber. Normalmente o diretor de controladoria e o diretor e o presidente da empresa. Matérias-primas, né? Não é que você vai essa matéria-prima importada, essa matéria-prima verificar com os fornecedores. Taxa de juros, né? Taxa de juros tem impacto tanto no cliente que me compra financiado e como eu me financio, né, pessoal? A empresa precisa de recursos.
Normalmente, eu preciso de recursos para capital de giro, recursos para investimento em máquinas e equipamento. Moeda. Então, imperfeições possíveis. Perda de exposição monetária. Exposição monetária é aquilo se você tem passivos em dólar, correlação entre índice e inflação mensal constante. Possibilidade de moeda local, né? Ajustada. Aí você pode fazer hedge, moeda estável. Vamos dar uma olhadinha aqui lá no nosso Excel como ficaria isso. Por exemplo, aqui, ó, o nosso crescimento aqui é quanto? 10%, não é isso? Então, 10% está aqui. Nós vamos crescer 10% aqui. Aqui, pessoal, eu já aumentei um pouco aqui no ano 2, quanto nós vamos crescer de mão de obra. Vai para o segundo semestre, R$12 e o terceiro, R$13. Ingrediente continua estável. Tá? Mas digamos que nós temos aqui inflação de 4% aqui, que vai refletir no meu preço de venda. Eu vou alterar o meu preço de venda, tá? Então, aumentar o meu preço de venda em 4%, tá? E se eu tiver um problema de moeda, pessoal? Digamos que a moeda, eu acho que vai ter uma desvalorização cambial de 15%. E essa desvalorização cambial vai refletir nos ingredientes. Olha aqui para quanto veio o nosso lucro aqui, pessoal. Ó, caiu para caramba, pessoal. 2.350, 1.405 e 1.200. Se tiver uma variação cambial de 15% no período. Percebe? Então, com o simulador, você vai ajustando. Olha, então o que eu posso alterar aqui? Preço de venda? Então, vamos colocar preço de venda aqui. Aumentar. Será que eu tenho condições de aumentar o preço de venda? Então, sei. Quantidade? Vamos ver se eu coloco uma quantidade, 15%. E aí você vai simulando. Isso aqui é um simulador bem simplesinho, uma brincadeira que nós estamos fazendo, mas na tua empresa você tem que ser simulador e conversar com a área comercial, com a área de produção. Né? Primeiro, aumentar a quantidade. Tem capacidade instalada para isso? Esse é um simulador que você tem que orçamento. Então, tem simuladores hoje complexos. Aqui é um simulador bem simples. Legal? Então, a gente está levando em consideração que tanto inflação, moeda. Então, vamos para frente. Só abrir um parênteses aqui, pessoal. Uma informação do valor econômico 18.5. Choque cambial provoca prejuízo bilionário no trimestre. Lembra lá que nós falamos sobre variação cambial tem um peso grande nas suas projeções? Principalmente se você trabalha com matéria-prima importada ou produtos importados, então tem que levar em consideração. Vamos dar uma olhada aqui, o tamanho do impacto aqui, pessoal, o tamanho do rombo aqui. Ó. Então, aqui são as empresas listadas na Bolsa de Valores, que é uma informação da CVM, elaborada pelo Valor Data. Tá? Dados somados de 112 empresas não financeiras com informações disponíveis em 15 de 5 de 2020, atribuído aos acionistas e controlador. Observação, exclui Petrobras e Vale. Então, aqui não tem nem Petrobras nem Vale. Tá? Então, aqui, o primeiro trimestre de 2020, 305 bilhões de receita líquida que elas tiveram. Primeiro trimestre de 2019, 274,3 bilhões de receita. E aqui elas tiveram um lucro bruto no primeiro trimestre de 2020 de 80,7 bilhões. E a 2019, 74 bilhões. Tá? Então, ela teve um aumento aqui de quase 7 bilhões de aumento no seu lucro bruto, comparando o trimestre passado com o trimestre agora. Bom, lucro operacional, 30 bilhões aqui e 30 bilhões aqui, um pouquinho mais no trimestre anterior. Então, aqui teve despesas, o que alterou muito aqui? Foi, despesas gerais teve um aumento muito grande, ó, de 14 para 15, e com venda, né, pessoal, de 26, 27 para 30, teve 3 bilhões de aumento de despesa aqui. Não? Bom,
Agora vamos ver o lucro líquido. O lucro líquido, 21 bilhões negativo, prejuízo de 21 bilhões, enquanto no trimestre passado teve 11,7 bilhões positivo. Então, o que contribuiu para esse prejuízo? Está aqui, ó. Despesas financeiras, 67,3 bilhões, enquanto ano passado, 19 bilhões no primeiro trimestre. Então, isso teve um impacto da valoração cambial. Nós estávamos com o câmbio abaixo de 4%, e hoje está quase 6%, já chegou até a atingir quase 6%, não é isso? Então, isso tem que estar, isso é um peso muito grande no meu orçamento. Então, eu tenho que mapear o meu cenário, o que vai acontecer no futuro. Tá certo, você não vai adivinhar tudo, né? Mas pelo menos você tem que estar bem posicionado para amenizar esses impactos. Né? Legal? Bom, objetivo visto pelo orçamento. Então, aqui você tem 3 quadrinhos aqui, pessoal. Planejar, controlar e executar. Então, primeiro, é o orçamento, né? Ele materializa os planos sob forma de valores, pessoal. Ele vai quantificar isso. Depois você vai controlar, né? O orçamento é um meio eficaz de efetuar a continuação dos planos. Ele fornece medidas para avaliar a performance da empresa. Ou seja, você vai verificar se a empresa está bem ou está ruim naquele período. Então, digamos lá, a torta joana. Lembra lá dos ingredientes? Nós tivemos um aumento lá nos gastos com ingredientes e teve reflexo no resultado, na margem e também no resultado final. Ele permite acompanhar a estratégia, ou seja, lembra lá, nós estamos acompanhando pelo primeiro semestre, o orçamento, você faz um orçamento anual, você acompanha o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e até encerrar o ano. Verifique o grau de êxito em caso de necessidade de tomar ações corretivas. Então, você chega lá no final do ano, apesar dos acompanhamentos periódicos, pessoal, chegando no final do ano você não conseguiu. Então, lá a empresa tem que sentar, né, e verificar o que aconteceu, por que não conseguiu aquele objetivo. A execução do orçamento contribui para assegurar a eficácia da organização. Lembra? A empresa eficaz é aquela que consegue resultados planejados. Então, o orçamento ele vai acompanhar isso. Isso é feito pela controladoria. E o comando que vai possibilitar a difusão dos planos. Ou seja, o orçamento vai difundir os planos em todas as áreas. Digamos que todas as caixinhas da empresa têm lá um orçamento. E cada um sabe o que tem que ser feito. Ou seja, facilita a coordenação de diversas unidades da empresa. E motiva, né? Motiva cada área a fazer o seu e atingir seus objetivos. E por consequência, esses gestores são avaliados. E, inclusive, os empregados. Legal? Vamos para frente? Vamos falar agora um pouquinho, pessoal, sobre histórico do orçamento. A necessidade de orçar é tão antiga quanto a humanidade. Os homens das cavernas precisavam prever necessidade de comida para alguns longos invernos. Como eu disse na abertura dessa aula, todos nós temos necessidade de fazer planejamento. Tá? Nós temos que, por exemplo, você fazer um planejamento financeiro quando você aposentar, não que você só tenha aposentadoria oficial, não, eu quero ficar mais tranquilo. Então, você começa a fazer um planejamento financeiro a partir de quando você tiver 20, 30 anos, não é isso? Então, isso também é um planejamento financeiro, planejamento de investimento, como nós dissemos. Então, até o homem da caverna já fazia planejamento. Em 1689, a Constituição inglesa estabelecia que o rei, depois o primeiro-ministro, poderia cobrar imposto ou gastar recursos, somente com autorização do parlamento. Percebe? Ele tinha que fazer um planejamento e submeter ao parlamento. Então, para submeter ao parlamento, tinha que fazer um planejamento de gasto. Ainda bem que era só gasto. Já pensou também se fosse teria que orçar, ele não está previsto aí orçar receita, que é o mais difícil. Em meados do século XVIII, o primeiro-ministro levava ao parlamento os planos da despesa. Essa cerimônia passou a chamar abertura de orçamento. Olha que coisa linda, né? Abertura. Deveria ter uma formalidade, né? Bonito, hein?
A maioria das políticas de procedimento e prática orçamentária, hoje conhecida, teve seu desenvolvimento no século XIX. As principais mudanças, né, ocorreram na França, no governo de Napoleão. Napoleão era bastante meticuloso. Você dá uma lida aí, na biografia do Napoleão, a biografia dele fala que ele era bastante meticuloso com gastos. Ele, sabe, tudo era registrado, principalmente o orçamento. E quem faz guerra, né, pessoal, conhece planejamento estratégico, é isso. Lembra que nós vimos na parte anterior da aula o Toulon lá. Os procedimentos orçamentários franceses dedicaram todas as etapas necessárias à elaboração do orçamento. Então, por enquanto, ainda é um orçamento público, ainda não tivemos orçamento privado ainda. Então, vocês estão percebendo, o orçamento privado nasceu do orçamento público. No século XX, nos Estados Unidos, criou o movimento orçamentário público, que continha todas as atividades do governo. Ah, sim, agora tem o quê? Olha que bonitinho. Receitas e despesas para um período fiscal. Tá vendo? Agora é bonitinho. Em Nova York, tornou a primeira cidade a implementar o orçamento público. Então, primeiro o país, agora já vê a cidade de Nova York. Em 1921, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a obrigatoriedade do orçamento público. O presidente passou a submeter propostas orçamentárias anual ao Congresso, contendo todas as receitas e despesas federais durante o próximo ano fiscal. Olha que bonitinho aqui. Então, aqui você já submetia ao Congresso. Isso é feito no Brasil hoje, pessoal. Então, vocês devem ter visto na imprensa, o governo mandou o orçamento do Brasil para o próximo ano, então, para ser submetido ao Congresso. Então, esse orçamento, lá para setembro, outubro do ano corrente, o governo manda o orçamento para o próximo ano. Depois é aprovado pelo Congresso. Nas empresas privadas, o orçamento foi utilizado primeiramente por Brown, isso aqui, o gerente lá da Dupont. Pessoal. A Dupont, pessoal, uma empresa americana, ela é pioneira em gestão, pessoal. Ela criou, não sei se vocês conhecem, o modelo Dupont, que é do modelo de alavancagem operacional. Tem o ROI, ROA e a alavancagem financeira. Isso foi em 1919. Olha aqui uma coisa, em 1919, depois, em 1940, no Brasil, o orçamento passou a ser um foco de estudo. Olha, depois de 21 anos, passou a ser um foco de estudo. Eu garanto para vocês que muitas empresas brasileiras, nem foco de estudo continua sendo. Em 1970, o orçamento do Brasil teve seu apogeu, quando as empresas passaram a adotar mais com frequência as suas atividades. Olha aí. Então, o que aconteceu em 1970, pessoal? Houve um boom da economia brasileira, o famoso milagre econômico. Então, dê uma olhadinha na história que vocês vão ver isso. Então, nós tivemos muitas empresas multinacionais entrando no Brasil e essas empresas trouxeram os modelos de gestão, somente as americanas. A maioria das empresas americanas tem ações na Bolsa e quem tem ações na Bolsa tem que ter as demonstrações financeiras bastante transparentes. Então, a empresa americana tem lá modelo de gestão, tem controladoria, e auditoria, tudo isso trouxeram para o Brasil, e, inclusive, o orçamento. Né? Você tem controladoria, a função da controladoria é elaborar todos os planejamentos da empresa, ou seja, quantificar. Né? O orçamento é feito pelas áreas, e a controladoria ela vai quantificar isso e colocar isso em relatórios, então, mensalmente para cobrar. Legal? Então, no Brasil, somente o foco. Em 1940 e 1970 já começou a melhorar. Só que, a partir de 1980, pessoal, no meado de 1970 em diante, pessoal, nós tivemos uma inflação muito alta e isso foi difícil você fazer orçamento, porque você não tinha noções relativas de preço, né, pessoal, nem de custo. E a maioria das empresas, principalmente multinacionais, fazia orçamento dolarizado. Evolução do orçamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre a evolução do orçamento. Primeira fase, predominou orçamento empresarial.
Então, qual foi a ênfase, pessoal? A ênfase de projeção de resultado e posterior controle. Então, esse orçamento é chamado de orçamento estático. Então, eu quero chegar no final do ano com uma receita, uma projeção de um lucro de 5.800. E ele não olhava, não acompanhava isso mês a mês, verificar se tinha oscilação, não. Então, plano projetado para atender um nível de atividade por ano. Segunda fase, orçamento contínuo. ênfase à revisão contínua ano móvel. Também não pegou muito. Então, janeiro, fevereiro, e assim por diante. É ano móvel. Terceira fase, orçamento base zero, não é isso? Esquece tudo e vamos fazer tudo de novo. Então, projeção de resultado quando a empresa estivesse iniciando as suas operações. Me parece que a Dupont não, a Ambev utiliza esse modelo, orçamento base zero. Quarta fase, orçamento flexível, que a maioria dos orçamentos hoje são feitos com orçamento flexível. Projeção para cobrir variáveis, atividade, estima custos em qualquer nível de atividade. Então, você olha por dentro. Lembra do nosso orçamento lá das tortas Joana, que não teve uma oscilação de custo de R$6 a mais? Então, você pode mexer ali. Então, vamos fazer o seguinte, antes que chegue o final do ano, vamos vender um pouco mais para cobrir isso, aumentar o preço. Então, dá para você mexer antes de chegar no final do ano. Então, chama flexível, dá para você trabalhar, reprojetar isso. Mas não deixando que a sua meta é única. Então, se a meta é 5.800, você vai chegar a 5.800, mas você pode mexer no meio. Posteriormente, orçamento por atividade. Projeção dos recursos, a atividade por meio de direcionadores, para estimar e controlar. Difícil isso aí, pessoal, porque normalmente esses orçamentos por atividade, você tem que ter uma contabilidade por atividade. Muito pouca empresa que tem contabilidade por atividade. Eu conheço poucas. Às vezes só tem uma área que tem a contabilidade por atividade. Alguns bancos, né, eu sei que tem a contabilidade por atividade, mas algumas áreas de serviço, mas não a contabilidade toda. Então, não é muito praticado. Legal, pessoal? Eu sei que vocês estão cansados. Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente continua falando sobre conceito de orçamento. Tá? Até lá, um grande abraço a todos e se cuidem. Cuide porque essa pandemia está brava. Não obstante, o governo, aqui em São Paulo, né, o pessoal está abrindo já algumas áreas aqui, área de comércio, de shopping, parece que vai abrir, né, pessoal? Então, vamos esperar para ver. Então, um grande abraço para vocês.